Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos de férias, né? E a gente prometeu colocar vídeo sempre às terças e quintas, tá bom? Não sei como é que está você, né? A gente arranjou um local aqui onde está hospedado e espero que o seu dia esteja bom, né? O nosso dia está sendo bom, os dias estão sendo bons. Ontem a gente pegou chuva, a gente está aqui no sul, mas ainda assim a gente vê as bênçãos de Deus. É, Abra aí no livro de Apocalipse, capítulo 10, capítulo 9. Capítulo 9 fala das trombetas. A gente já falou das trombetas, a gente já falou das primeiras quatro trombetas. Falamos também, eu deixei na mensagem de terça-feira a mensagem que eu preguei na igreja de Marilândia sábado passado, que fala das sete trombetas. A gente não conseguiu falar de todas as sete, a gente falou no início e depois da especial a última, né, a sétima trombeta, e a gente está seguindo uma linha histórica, tá ok? Eu sei que já deixaram, tem muitas pessoas que já comentaram algumas coisas e tal. Eu vou estar respondendo à medida do possível e vai estar respondendo aí, tá bom? Compartilhe esse vídeo porque hoje nós vamos falar de João capítulo. João não, né? Apocalipse de João capítulo 10, tá? Quando você vai para as trombetas, existem algumas particularidades. Se você quer seguir uma linha histórica, ou seja, uma linha em que Deus tem conduzido através da história, diferente de algumas interpretações, que eu quero deixar que não é simplesmente as trombetas vão estar tocando agora, tá? A gente já mostrou algumas coisas, você pode acompanhar aí desde o início, né, pelo menos da semana passada. Então, eu não vejo base, e depois a gente vai falar com mais detalhe, quando a gente chegar nas pragas. As trombetas não são pragas, as trombetas são. Eu poderia até ser um prenúncio do que vai acontecer nas pragas, tá? Mas não são. Até o Apocalipse, capítulo 11, verso 19, é a parte histórica do livro do Apocalipse. A partir do capítulo 12 de Apocalipse, passa a ser a parte escatológica. Então, assim, quando a gente vai estudando, existe a parte histórica e a parte escatológica. A parte histórica vai até o final do capítulo 11, quando muda a visão. Lógico, João está tendo a visão. João foi arrebatado e foi levado aos céus. E ele viu Deus através da história. Literalmente, quando eu, logo quando eu comecei Apocalipse, eu falei isso. Parece o sentido ali é como se fosse filme ou desenho, sabe? Que você sai da onde você está e você contempla a cena. Então deu para mim a entender quando você lê no original, e eu falei isso para vocês no início, que parece que Deus pegou João da onde ele estava no ano 100 e levou João através da história. Então João não teve um sonho, tá? E não ele não simplesmente teve uma visão. Ele foi literalmente arrebatado. Ah, essa expressão, arrebatado. Ele saiu da onde ele estava, da ilha de Pátmos. Deus levou ele para contemplar as cenas e para escrever. Neste contexto, fala das sete igrejas, dos sete selos. No sétimo selo entra aí o contexto da meia hora, né? O sétimo selo está no próprio capítulo 8, fala dos selos. A gente está no sexto selo, ainda vai chegar o dia do Senhor. Não chegou. E nesse contexto do sétimo selo, de meia hora, quando alguém faz um sinal para João ficar em silêncio, vem as trombetas. Então, as trombetas, ou elas continuariam no intervalo do sétimo selo, ou elas não teriam a ligação direta cronológica do sétimo selo. Então, eu acredito que elas não teriam a ligação cronológica. Já falei, já respondi, mas eu posso dizer rapidamente aqui de novo. Por quê? Primeiro, se é silêncio de meia hora, na quinta trombeta, no verso 5, capítulo 9, verso 5, diz assim: Foi-lhes dado que não matassem, sim que o atormentassem por 5 meses. Então, a quinta trombeta, olha só.
Silêncio de meia hora. Se as trombetas têm que continuar dos selos, então 5 meses é maior do que meia hora. Não dá para encaixar. Mesmo que seja linguagem profética aqui de meia hora, porque meia hora em linguagem profética, um dia igual a um ano, é, aí vai no calendário de 30 dias, né, que é o calendário judaico e tal, ou o calendário, né, astronômico, mas que seja. Dá 30 dias, dá 360 dias, dá um mês, e você vai fazendo a divisão, você vai chegar aqui em meia hora, cerca de meia hora, uma hora é em torno de 15 dias. Então, meia hora em torno de 7 dias e pouquinho. 7 dias arredondado. Nesse contexto, 5 meses é maior, mesmo que seja literal. E no capítulo também, agora 9, verso 15, diz assim: na sexta trombeta. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam. Esses 4 anjos não tem nada a ver com os anjos que seguram as pontas, tá? É porque eu não falei com detalhes na sexta trombeta, eu só falei até a quinta. Mas não é. O sexto anjo trocou a trombeta, mediante os quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo o sexto anjo e o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados. Note que os outros anjos que estão nos 4 pontos da terra, eles não estão atados. Pediram para eles segurarem. Segure aí até que sejam selados o povo de Deus, os 144 mil. No contexto aqui, não está pediram para segurar, solta, porque eles estão amarrados. No original, até coloquei aqui, eles estão presos, acorrentados. Então, é outro tipo. Não são esses anjos, tá? Que é o contexto ali é o rio Eufrates. Então, é alguma coisa ali naquele contexto. Então foram soltos, verso 15, os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, dia, mês e ano. Se a gente levar isso em linguagem profética, vai dar 391 anos. E foi nessa sexta trombeta que, na época dos mileritas, em 1840, que Josias Litt calculou a queda do Império Otomano. Eu sei que hoje isso muitos, até pastores, não acreditam, não estão nem aí, né? Ah, isso aí foi um chute que deu muito certo. Só se for. Porque a pessoa calcular a queda, ela calculou o mês e o ano. Depois foi dado certo, no dia 11, se eu não me engano, acho que 11 de agosto de 1840. Ele não calculou o dia, ele calculou o mês e o ano. Ele disse que o mês seria tal e o ano. E deu certo, naquele ano deu. E Ellen White, ela ainda era bem jovem, muito jovem, nessa época, né, 1840, contexto, ela era uma adolescente, menos adolescente, talvez uma juvenil, talvez aí com 12, 13 anos, mas quando ela está escrevendo O Grande Conflito, ela coloca o relato dela daquele momento. Ela não está tendo uma visão, ela não está simplesmente dizendo que está errado, ela está colocando uma visão daquele momento, dizendo que está lá no Grande Conflito, tá? Não sei se eu anotei a página aqui, página 334, capítulo 18. Se você quiser depois ler, tem muita gente que questiona, dizendo, mas isso aí não foi ela que colocou, ela está contando um relato. E aí? Quando você está contando um relato que impactou a sua vida, não é válido? Quer dizer, que um profeta contou um relato, mas não foi literalmente, foi à toa, do nada? O relato é justamente que, por causa da mensagem de Josias Litt, que falou da queda do Império Otomano, tá? Que é os muçulmanos, né, vamos dizer assim, e caiu e conseguiram achar o dia, o mês e o dia, né, vamos dizer, o mês e o ano, isso deu uma ênfase na mensagem milerita e muita gente que descria na mensagem milerita passou a acreditar, certo? Então, assim, como não levar em consideração, tá bom? Então, eu vou ler
um pouquinho agora sobre. Vou fazer uma oração, né? Que a gente já está falando, a gente já entrou até no tema e nem fez a oração. Vamos fazer a oração e a gente vai continuar. Maravilhoso Pai, eterno Deus, estamos aí terminando o sexto selo, entrando em alguns detalhes. A gente já falou do sétimo selo, o que que a gente entende, mas que a tua graça nos alcance. Abra a nossa mente, abra o nosso coração e os corações dos queridos também. Em nome de Jesus, amém. Queridos, ainda hoje, né, o tema de hoje, e no próximo tema a gente ainda vai falar do sexto selo, porque assim, quando você lê a sexta trombeta, que está no capítulo 9, ela não termina, porque o capítulo 10 e o capítulo 11, ela está inserido dentro do capítulo 9. Capítulo 9 não, dentro da sexta trombeta, tá? O capítulo 11, na parte final, a sétima trombeta está no verso 15. A mensagem de sábado que eu postei na terça fala um pouquinho da sétima trombeta, a gente vai entrar com mais detalhes. Que muita gente aplica a sétima trombeta à volta de Jesus. Eu aplico a sétima trombeta ao dia da expiação, ao momento em que o Filho do Homem se dirige ao Ancião de Dias para receber os reinos. Porque o texto aqui é: e os reinos do mundo se tornou do nosso Senhor. Os reinos do mundo não vão se tornar do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vindo nas nuvens dos céus. Ele vai vir nas nuvens do céu para justamente resgatar o seu povo, que já foi julgado e foi salvo. Na verdade, não o povo, né? O povo de Deus vai ser liberto no julgamento. Quem vai ser condenado vai ser os ímpios. Então, Jesus recebe os reinos, julga os reinos, decreta quem é justo e quem não é, e vem à terra. Então, quando ele vem à terra para buscar a mim, a você e aos demais queridos, não é porque o reino passou a ser dele, o reino dele já era. O Filho do Homem se dirige ao ancião de dia, Daniel 7. Daniel 8, 14, até 2300 tardes será, e o santuário será purificado. Então, quando você lê esse contexto, a sétima trombeta, para mim, é muito clara nisso. Mas é óbvio, por que, que muitos pregadores não colocam como dia da expiação? Porque parece assim, que está meio preterista, né? Tudo está passado, está muito longe. Parece que precisa de alguma coisa para o povo despertar. Gente, se a gente estudar as profecias, eu tenho estado despertado e eu não sou melhor do que ninguém, nem do que vocês. Não é porque eu sou pastor, que eu estou fazendo vídeo, que eu sou melhor do que vocês. Eu não posso ser hipócrita de falar uma coisa para vocês e de viver outra. Então eu tenho lutado para fazer o certo. Mas às vezes a gente erra. Às vezes a gente fica nervoso, fala, briga, né? Discute com a Nígia e tal. Ah, Nígia, me perdoe. Fala mais alto com o Isaac. Aí depois, ah, filho, papai não precisava ter falado desse jeito, né? Perdoe, papai. Entende? Então, assim, todos nós temos as lutas. Eu tenho as minhas, você tem as de vocês, a minha esposa tem as dela, meu filho também. Tenho tentado ensinar também ao meu filho. Falo, filho, eu sei que tem lutas, que você, pai, não posso isso, não posso aquilo. Eu explico a bênção de ser um filho de pastor, explico as responsabilidades também. Tento não cobrar simplesmente, não, você é filho de pastor, pronto, acabou. Você tem que fazer. Não falo isso, mas mostro para ele. Por que eu estou querendo dizer para vocês? Porque eu não sou. Eu não vou ser arrebatado assim, sumiu. Estou pregando para vocês e de repente sumiu. Não acredito nisso. Eu acredito que em algum momento Deus vai levar os santos quando não ressoar da última trombeta. Se eu tiver falecido, vou ser ressuscitado. Se eu estiver vivo, passando pelas últimas pragas, vivo, então vou ser transformado como outros no abrir e piscar de olhos. Tá? Então, quando você vai para Apocalipse, aqui o 9, a sexta trombeta, antes, olha só, no capítulo 13 diz assim: Então, perdão, capítulo 13, capítulo 7, 8, verso 13. Então ouvi uma voz de águia voando pelo meio do céu, tendo grande voz. Ai, ai dos que moram na terra, por causa dos restantes das trombetas dos três anjos que tem que tocar. Então,
3 ais. Depois da quarta trombeta, haveria a quinta trombeta, que seria um ai, a sexta trombeta, um outro ai, e a sétima trombeta, um outro ai, os 3 ais. Né? Passou a quinta trombeta, veio a sexta trombeta, e na sexta trombeta, olha só, no capítulo 11, verso 14. 11, verso 14. Está na sexta trombeta, lá no final do capítulo 11. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. E o terceiro ai está no verso 15 do capítulo 11. Percebe? A sétima trombeta. Ou seja, a sexta trombeta está terminando no verso 14 do capítulo 11. Quando você lê o capítulo 11, especificamente, você vê a França, a besta que surge do abismo. A gente vai entrar com mais detalhes depois. Então, não é para o final, não é as pragas. A França foi lá em 1798, sabe? A gente vai entrar em mais detalhes, não vou entrar agora aqui. Deixa eu falar um pouquinho aqui dos 7 trovões do anjo livre. Olha só, verso 10. Capítulo 10. Hoje, gente, é tanto número, tanto capítulo aqui. João, Apocalipse de João, capítulo 10, verso 1. Vi um anjo forte descendo do céu, envolto numa nuvem com arco-íris por cima da sua cabeça. Esse anjo é diferente. Quem é este anjo? Não é um anjo qualquer, nem Gabriel. É Jesus. Pastor, mas você está chamando Jesus de anjo? Gente, a palavra anjo, ela foi traduzida por anjo, mas ela pode ser mensageiro, embaixador, representante, tá? Então, um profeta pode ser um mensageiro, um embaixador, um representante de Deus. Eu e você também. Mas a palavra no grego é angelos. Não é especificamente um anjo. Quando é um anjo, lógico, tem uma especificação, mostra a característica. Foi traduzido por anjo, tudo bem. Mas ali é um mensageiro, um representante, um embaixador, que tem um arco-íris por sua cabeça. Qual é o anjo que a Bíblia descreve que tem um arco-íris pela sua cabeça? Não tem. Só o Filho do Homem. Essa é uma característica descritiva de Jesus. Por favor. Não estou querendo rebaixar o meu Salvador. Longe de mim. Deus me perdoe se passou pela minha mente isso. Não. Continuo crendo que Ele é Deus. Agora, olha só. Ele tem. O seu rosto era como o sol, as suas pernas como coluna de fogo, e tinha na mão o livrinho aberto. Essa expressão livrinho aberto veio na minha mente o livrinho lá do capítulo 5. Quem é digno de abrir o livro, sei lá. No original, lá é livro pequeno. Aí está traduzido livrinho, né? Então, pastor, então é a mesma coisa? Não, não é. Eu vou dizer para você o seguinte: lá é livrinho pequeno, atado, selado por dentro e por fora. O contexto aqui ainda é mais diminutivo. Então, se lá era um livro pequeno, aqui seria um livro pequenininho, tá? Pequenininho, bem pequenininho. Talvez uma carta, uma folha, algum detalhe. O que eu entendo? Olha só, que essa parte é um adicional à sexta trombeta. A gente está no contexto da sexta trombeta, a sexta trombeta não terminou. Cobre um período histórico mais ou menos das 7 igrejas e mais ou menos dos 7 selos, sabe? Mas não é assim, acabou um, começa outro, acabou um, não. Cobre o período. Até porque a sétima igreja, estamos na sétima igreja, começou em 1844. Não estamos no sétimo selo, estamos no sexto selo, ainda não chegou o dia do Senhor. Porque chegado o dia do Senhor, o céu não se enrolou como um pergaminho. Aí, lógico, a gente poderia dizer que o dia do Senhor é lá o santuário, quando o Senhor recebe os reinos. Tudo bem. Mas o céu não se enrolou como um pergaminho. Nem houve um grande terremoto que os montes saíram, ainda não houve. Então ainda não veio. E os reis da terra ainda não pediram a morte.
Então, estamos no sexto selo, para não confundir, estamos na sétima igreja, estamos no sexto selo e já estamos na sétima trombeta. Nesse contexto, porque a sétima trombeta é o dia da expiação, vamos dizer assim. O sexto selo, a sétima trombeta ali, a sexta trombeta, perdão, ele tinha um livrinho. E pôs-se em pé no mar, e o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz como um leão. Quem é o leão? Ah, mas pode ser o inimigo também. Calma, vamos chegar lá. Bradou em grande voz como ruge um leão. E quando bradou, desferiram 7 trovões. Ou seja, ainda teria mais um acréscimo, 7 trovões. Tá? Nesta hora, olha só, logo que falaram os 7 trovões, verso 4, o João ia escrever, o apóstolo João ia escrever. Só que ele ouviu uma voz do céu, que não era a voz deste que tinha uma nuvem sobre a cabeça. Nuvem não, né? O arco-íris. Dizendo assim: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escritas. Então, olha, ia ter mais, imagina, se com as 7 trombetas hoje aí, um bando de gente, bando não, né? Bando é um nome ruim, mas muita gente tem indo para um lado, indo para o outro, dizendo que nos últimos momentos de perseguição vai ter 3 anos e meio de perseguição e tal, depois do decreto dominical. Eu já ouvi isso. Aí vai tocar as trombetas, porque é uma trombeta após a outra, aí pega aquele texto de Ellen White, tal, sabe? O contexto dela não é comparar as trombetas com as pragas. Mas o povo faz isso por ela, né? E usa o nome dela para dar crédito. Mas quando ela fala lá de Josias Litt, o povo diz que ela só escreveu por escrever, porque, sabe? Então, para alguns casos, o texto dela vale, mas para estes mesmo, quando ela pega, porque o relato de Josias Litt acaba com o contexto de aplicar para o tempo final. Se já passou, se foi em 1840, não, mas aquilo foi um relato. Sim, foi um relato, ela escreveu no livro. Mas não tinha no primeiro livro do Grande Conflito. Sim, mas ela fez acréscimos no livro. E quando foi colocada, ela ainda estava viva. Então, e aí? Quando você escreve um livro, quer dizer, nem todos já escreveram um livro, então necessariamente ninguém vai responder isso para mim. Então, você escreve um livro, você passa, tem revisões. Alguém faz uma revisão. A pessoa, você escrever monografia, forma conclusão de curso. Quem terminou uma faculdade tem que escrever uma monografia. Você escreve, 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 às vezes o orientador corta aquilo outro. Olha, acrescenta isso aqui, coloca isso aqui. Ah, mas isso aí foi a ideia de A, foi a ideia de B, foi a ideia de C. Mas você lê e você aceita ou não aceita. Se você aceitou, é porque você não, tá certo. Pode deixar isso escrito. Então, note, isso é uma produção de livro. Então, sabe, é um mínimo. Alguém que critica é um mínimo que não sabe como faz, como se escreve, como isso, como aquilo. Voltando para cá, ia acrescentar mais 7 trovões. Só que o anjo pediu para João, não escreva quem são os 7 trovões. Não está aqui comigo, mas eu me lembro que eu já li isso no Grande Conflito, que os 7 trovões seriam coisas que aconteceriam ali no contexto da decepção, da grande decepção. Então Deus preferiu que João não descrevesse. Não sei se o povo então não guardaria a breve volta de Jesus como guardou ali, né? Então olha só, verso 5 diz: então o anjo que vi sobre o pé, é um anjo, sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, que já não haveria demora. Note o seguinte: aquele anjo jurou, irmãos, se Jesus Cristo disse que ninguém poderia jurar por Deus, quando ele está aqui, sua palavra seja sim, sim, não, não. Deixa eu te perguntar, você acha que anjo vai jurar
em nome de Deus? Um anjo do céu? Então, isso não é um anjo. Por isso que fala anjo forte. Em vez de botar um mensageiro forte, alguém especial, mas podia ser. Por que que não fala de Jesus Cristo especificamente, pastor? Porque João está tendo as visões. Ora, Jesus aparece como um cordeiro que foi morto. Ora, Jesus aparece como leão da tribo de Judá. Ora, ele aparece como alfa e ômega. É muitas coisas que e João está descrevendo. A única característica que ele diz claramente é que, além da aparência como um sol, né, rosto como sol e tal, um arco-íris. Essa expressão arco-íris você não encontra em nenhuma descrição, nem no anjo Gabriel. E aqui ainda jura. Então ele está jurando por quem? Por ele mesmo. Porque nenhum anjo vai jurar por Deus. Jesus está jurando por ele, por aquele que criou. Jurou por aquele que. Ou seja, ele tem poder para jurar por Deus, com todo respeito. Eu sou pastor, eu não tenho o mínimo poder para jurar em nome de Deus. Você tem? Eu acredito que o meu anjo que o Deus colocou para cuidar de mim também não tenha. Ele pode. Ele tem poder para jurar em nome de Deus? Ele pode falar em nome de Deus. Você vê os anjos falando em nome de Deus. Gabriel falando diante eu sirvo diante de Deus. Agora, eles não precisam usar essa expressão. Deus me investiu de autoridade para eu jurar em nome dele. Ele não precisa disso. Anjos não precisam disso. Nem a gente. Basta a palavra de Deus. Então ele jurou pelo Criador e por ele. E nos dias da voz, olha só, verso 7, do sétimo anjo, quando estiver para tocar a trombeta, se é o sétimo anjo, vai tocar que trombeta? A sétima trombeta. Cumprir-se-á então o mistério de Deus, que segundo ele anunciou aos seus profetas. Então eu entendo esse mistério de Deus como sendo a ida de Jesus ao lugar santíssimo, tá? Porque aí você completa a sétima trombeta. Cronologicamente, o texto continua dizendo o seguinte, ó, vai, toma o livro, verso 8, que se acha na mão do anjo, em pé sobre a terra. E ele foi e comeu o livro. E então ele falou, toma e devora, o verso 9. Certamente ele será amargo no seu estômago, mas na sua boca doce como mel. Tomei o livrinho na mão do anjo, devorei, na minha boca era doce como mel, e quando comi era amargo. Então, que livro? Nós entendemos aqui que este livrinho pode significar o livro de Daniel, das profecias que estava selado e agora não está selado. Mas, de repente, esta parte dos 7 selos, porque as trombetas, elas cobrem um período. Então, vamos dizer aí que na parte selada do povo de Deus, nos 7 selos, não no sétimo selo, nos 7, ela não é um dos selos, mas ela continha mensagens que estavam seladas. Lembra quando o anjo fala para Daniel, Daniel, sela as palavras deste livro. É lá para o tempo do fim. Agora, João não sela. A única coisa que ele foi mandado para ele selar foi os trovões ali. Então a gente não sabe o que, que é. Nesse contexto, o livro de Daniel foi aberto, foi descoberta as profecias, Jesus iria voltar, a volta de Jesus, depois se descobriu que não era mais volta de Jesus, mas que Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo, preparando o povo para a volta de Jesus. A nossa missão hoje, queridos, é a missão de João Batista, preparar o caminho do Senhor. Por isso que Jesus ainda não voltou, porque se Jesus voltasse, vai pegar muita gente desprevenida. Pegaria hoje. Está tendo pandemia, está tendo tanta coisa ruim de volta acontecendo novamente. Desculpa a redundância, né? De volta acontecendo novamente. Mas mesmo assim, ó, essas coisas estão acontecendo e a gente precisa acordar. Eu termino dizendo o seguinte: termino o 10º capítulo, né? O capítulo 10, dizendo, após a decepção lá que Jesus não voltou, então me disseram, verso 11, é necessário que ainda profetizes. A ordem do anjo para mim e para você é não desistir, continue falando. Quer você continuar falando? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai,
A sexta trombeta, de maneira especial, ali tem um acréscimo que fala da decepção de 1844. O povo comeria o livro, pregaria, seria doce, mas depois se tornou amargo. Nesse contexto, Senhor, de 1840, com Josias Litt e outros que se preparam ali para 1844, aquele contexto histórico ali da sexta trombeta, sexta para a sétima, nos ajude, Senhor, a não só entender isso, mas a estarmos prontos, porque agora é o dia da expiação. Abra nossa mente, abençoe os queridos, nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém.